Olá pessoal, meu nome é João Estevão e eu vim aqui hoje, dar algumas orientações do trabalho de conclusão de curso. A minha função aqui é ser coordenador do trabalho de conclusão de curso, aqui do curso de gestão, de especialização em gestão pública municipal. Então o nosso curso, a gente colocou o título de Metodologia de Pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas, curso prático sobre como elaborar um TCC. O objetivo geral aqui desse curso é dar algumas orientações para que essa elaboração do curso, do TCC de vocês, seja desenvolvida de uma forma tranquila e de qualidade. Bom, pela nossa programação nesse curso, primeiramente, inicialmente a gente vai discorrer sobre a pesquisa e seus elementos. Posteriormente, a gente vai ver a estrutura dos textos científicos, como que são elaborados esses textos científicos. Consequentemente, falar um pouquinho da redação científica. Também, no final, a gente vai falar de citações e referências e abordar mais precisamente, especificamente, o nosso trabalho de conclusão de curso. O que a gente pretende que vocês façam aqui no TCC de vocês aqui no nosso curso. Bom, inicialmente falar de trabalho de conclusão de curso, a gente tem que falar de ciência. Nós vamos desenvolver um trabalho científico. Independente de qual tema que vocês escolherem ou o que vocês trabalharem, a gente vai trabalhar com o texto científico, com a ciência. E o que seria essa ciência? Nada mais é do que a geração do conhecimento. Quando eu procuro gerar algum conhecimento a mais de alguma coisa que já conheço, que já é conhecido ou que não é conhecido ainda, eu estou produzindo ciência. Só que essa produção científica ela tem que ser desenvolvida seguindo determinados métodos, determinados padrões. Eu não posso fazer um trabalho científico do jeito que eu quero. Eu tenho que seguir determinadas metodologias para que esse trabalho tenha alguma credibilidade. Okay? E essa metodologia, esse trabalho seguindo esse método, eu chamo de pesquisa científica, que é a investigação conduzida por meio de normas já pré-definidas e consagradas pela ciência. Eu vou desenvolver um trabalho seguindo normas que a ciência já aceita. Essa é a pesquisa científica. E o nosso trabalho de conclusão de curso vai ser uma pesquisa científica na área de gestão pública. Bom, e quais são os tipos de pesquisa? O que eu posso desenvolver a partir do conhecimento científico? Bom, eu tenho alguns tipos de pesquisa. A primeira que eu vou citar é a pesquisa aplicada. Essa pesquisa é aquela que vai propor soluções a problemas atuais, aplicações na sociedade, ou em qualquer sociedade que exista. Depois eu tenho a pesquisa de base. Essa pesquisa ela vai ampliar o conhecimento de estruturas, de sistemas, de modelos teóricos. Muitas vezes as pesquisas elas tomam por base teorias. Essas teorias são as pesquisas de base. Eu tenho a base que vão suportar outras pesquisas. Essa seria a pesquisa de base. Posteriormente, eu posso citar também mais 3 tipos de pesquisa. A pesquisa teórica, que advém de trabalhos, de referências bibliográficas. Eu pesquiso sobre alguma coisa, sobre algum tema, e vejo o que está sendo desenvolvido naquele tema. Eu tenho a pesquisa metodológica, que é o estudo dos métodos utilizados nessa pesquisa. E tenho a pesquisa prática, que é aquela que se faz através de algum teste prático, e de possíveis ideias ou posições teóricas. Eu tenho uma teoria e vou testar essa teoria na prática. No nosso TCC, a gente pode desenvolver qualquer tipo dessas pesquisas. Mas o que a gente aconselha é que vocês, por terem alguma experiência profissional ou pessoal, desenvolvam uma pesquisa prática. Uma pesquisa que vocês possam aplicar
no dia a dia de vocês, que vocês possam ter algum problema, algum tema que vocês se interessam e que estejam relacionados à atividade profissional pessoal de vocês, né? E claro, relacionado à gestão pública. Bom, então depois que a gente viu quais os tipos de pesquisa, o que é pesquisa, eu tenho que especificar o que compõe essa pesquisa, né? Especificamente, quais os elementos dessa pesquisa, né? E essa pesquisa, de acordo com o nosso material aqui, que a gente pode ver no slide, ela é dividida em 6 partes, né? 6 partes gerais. O primeiro, eu tenho que ter um tema a ser pesquisado. E a gente vai especificar isso mais para frente, como que eu vou desenvolver, como que eu vou encontrar o meu tema. Depois eu tenho um problema a ser solucionado, que ia ser resolvido. Eu tenho os objetivos da pesquisa, eu tenho que ter uma base teórica, né, o referencial teórico, que vai suportar as minhas conclusões, os meus resultados. Eu tenho a metodologia, que é o que, como, onde, né, e quando eu fiz essa pesquisa, né, explicando quais foram os métodos utilizados. E por fim, eu tenho os resultados, ou seja, depois que eu fiz todas essas etapas, eu chego aos resultados da pesquisa. Para tornar o nosso curso, né, mais prático, que vocês consigam visualizar isso na prática, como que é o desenvolvimento desse TCC, eu trouxe um trabalho, que a gente pode visualizar no slide. Eu trouxe um trabalho desenvolvido, né, por 3 pesquisadores, né, e que a gente vai, durante esse curso, a gente vai utilizar todo esse trabalho, né, fazendo uma análise dele, metodológica dele, para facilitar o entendimento aqui do conteúdo do curso, né? Então esse trabalho, ele chama-se Uma Análise das Prestações das Contas às Organizações da Sociedade de Interesse Público, né, conhecida como OCIPs, do Estado de Rio de Janeiro, né? Eles têm como autores a Cláudia Ferreira Cruz, né, Roberto Pires Soares Júnior, Angelino Fernandes Silva e José Ricardo Maia de Siqueira, né? Ela foi publicada no periódico da área de contabilidade Pensar Contábil, né, do Estado do Rio de Janeiro, né, em 2010. Então, tudo que eu for falar aqui, eu vou reportar a esse trabalho para exemplificar o que a gente for falando teoricamente. Bom, o primeiro elemento, como já disse, é o tema da pesquisa, né? O que eu vou pesquisar, né? Então, antes de eu ter um tema, né, eu tenho que pensar também, né, o que me faz perguntar no dia a dia, o que eu quero resolver, o que eu quero pesquisar no desenvolvimento do meu trabalho, né? E para isso eu tenho que justificar a escolha desse tema, né? Então, depois que eu tenho um assunto, né, um tema, primeiro eu tenho que fazer algumas perguntas para que esse tema seja justificável, esse trabalho seja justificável. A primeira pergunta é: qual a importância do assunto? Por que esse assunto é importante? Por que eu quero pesquisar isso, né? Sabendo isso, eu vou falar para que ou para quem ela pode ser útil. Qual que é a justificativa para as pessoas, né, ou para a sociedade dessa pesquisa? A terceira pergunta que eu tenho que responder é: os dados e os meios são suficientes para a realização da pesquisa? Não adianta eu querer pesquisar determinado assunto se eu não consigo coletar dados sobre aquele assunto, informações sobre aquele assunto. Então, eu tenho que saber também se o que eu tenho disponível de informação, de dados para aquele assunto, eles são viáveis de serem coletados e de serem desenvolvidos. A segunda, a penúltima, antepenúltima pergunta é: o que espero encontrar? Então, quando surge determinado questionamento sobre determinado tema, eu já tenho que pensar o que eu posso encontrar lá no futuro. Sabendo, tendo na cabeça que o que eu posso encontrar não necessariamente é aquilo que eu quero encontrar. Eu posso encontrar alguma coisa diferente do que aquilo que eu espero, né? E a pesquisa científica é isso.
É você fazer um teste, né, de determinada coisa, de determinado assunto, para verificar se aquilo é verdadeiro ou falso. Não necessariamente tem que ser verdadeiro ou tem que ser falso. E por último, voltando aos dados aqui, eu tenho realmente condições de fazer o que me proponho? O que a gente vê muito hoje é aluno chegar para a gente e perguntar para a gente, querer fazer um trabalho e, na verdade, não conseguir fazer esse trabalho, né? Porque não sabe as condições que vai encontrar ou que pode encontrar para a realização desse trabalho. Então, eu também tenho que ficar atento para isso, porque senão vai ter um trabalho desperdiçado aí no futuro. E como continuidade do nosso trabalho, a gente vai ver o artigo, né? No artigo que a gente está tomando como base para esse curso, qual foi o tema escolhido pelos autores. O tema escolhido pelo artigo foram Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIPs. Ou seja, eles se interessaram em estudar as OCIPs. Esse é o tema geral dos autores. E o que justificou esse trabalho? Primeiramente, os autores justificaram o trabalho pelo crescimento e pela expansão das organizações de terceiro setor no Brasil, que representam 5% do PIB. Justificaram também pela quantidade de empregos gerados pelo setor, 1.600.000 empregos. E por último, eles justificaram que existem 4.606 entidades como OCIPs, classificadas como OCIPs, em todo o Brasil, dos quais 380 se encontram no Rio de Janeiro. Tomando por base essas justificativas, eles escolheram esse tema para ser estudado. Mas o que sobre esse tema eu vou estudar especificamente? É um tema muito amplo, eu posso estudar várias coisas várias alternativas sobre OCIPs. Então, aí eu chego no problema de pesquisa. A questão a ser resolvida. Começa a delimitar o assunto que eu quero estudar. Então, o problema precisa ser algo possível de ser respondido, dentro das limitações do pesquisador e dos recursos de pesquisa. E esse problema ele é formulado como uma questão mesmo de pesquisa, né? como uma interrogação de pesquisa. Nesse trabalho, eles procuraram responder, né, 2 questionamentos sobre as OCIPs. O primeiro é: as OCIPs que atuam na promoção da assistência social do Estado do Rio de Janeiro têm prestado contas dos recursos públicos e privados recebidos de forma transparente? Como está sendo essa prestação de contas? Esse é o primeiro questionamento. E segundo, qual o nível de atendimento das normas regulamentares de prestação de contas por parte delas? Se elas estão prestando contas e se essas contas, né, estão sendo todas detalhadas de acordo com o que a legislação exige. Esses são os problemas. No nosso trabalho de conclusão de curso, a gente não precisa ter 2 problemas. Né? Resolver um problema já é essencial, já é suficiente. Aqui no caso, eles encontraram dois problemas. Os problemas, eu tendo os problemas, eu chego aos objetivos da pesquisa, os objetivos do TCC. Então, o que é objetivo? Eu tenho 2 tipos de objetivos. Eu tenho o geral e os específicos. O objetivo geral é uma tradução do problema para uma linguagem que remete à operacionalização da pesquisa. Ou seja, eu tiro a interrogação do problema e coloco a frase no sentido em que vai gerar uma operacionalização da pesquisa. E para me chegar ao objetivo geral, eu tenho alguns caminhos a trilhar. E esse caminho são os objetivos específicos, que referem-se a um desmembramento do objetivo geral, que a combinação desses resultados permite atingi-lo. No nosso trabalho, né, que a gente está tomando por base no artigo das OCIPs, o objetivo é analisar as prestações das contas das OCIPs
e confrontá-las com as exigências destacadas na regulamentação pertinente, tentando identificar procedimentos inadequados que possam levar a uma descontinuidade do fluxo dos recursos. Esse é o objetivo do trabalho que a gente está tomando por base. Então, até aqui a gente viu como eles escolheram o tema e justificaram o tema, o que eles vão estudar dentro do tema, como eles vão responder determinado problema sobre o tema e os objetivos do trabalho. Escolhido isso e definido esses três elementos, eu preciso de um arcabouço teórico que vai suportar os meus resultados, né? Onde eu vou confrontar, né, resultados já estudados, né, com os resultados encontrados. Isso eu faço no referencial teórico, que é um conjunto, né, de trabalhos já desenvolvidos sobre o tema e que eu posso coletar em livros, em periódicos, em leis, posso coletar em relatórios técnicos, em sites, na internet, teses, dissertações, até músicas, dependendo da área do trabalho do TCC, eu posso fazer isso. E aqui, no nosso trabalho, para o nosso curso, eu trouxe alguns mecanismos que podem auxiliar eu encontrar o trabalho sobre o tema que eu escolhi. O primeiro deles, e o mais comum hoje no mundo, é o Google Acadêmico. Nele é uma plataforma, um site tipo o do Google mesmo, o Google normal, mas só que ele vai, os resultados dele vai reportar somente a trabalhos científicos na área. Por meio desse site, você pode encontrar diversos trabalhos científicos sobre o tema que você vai querer estudar. O segundo é uma classificação feita pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior, um órgão do governo, né, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e que ele classifica os periódicos hoje no Brasil, as revistas científicas, de acordo com o ranking pela qualidade delas. Então ele chama o Web Qualis, como a gente pode ver no slide, no material. Ali eu posso identificar a área que eu estou estudando, né, o tema e os periódicos que tem. No Brasil, a maior parte dos periódicos, né, os artigos são disponibilizados de forma gratuita. No exterior, isso já não acontece, né? Os periódicos, os artigos têm que ser comprados. Para facilitar essa pesquisa, o governo criou o portal de periódicos CAPES, né? E é uma base de dados internacional que você pode coletar dados, né, artigos, sem pagar nada, né? Que o governo já faz esse papel de financiar esses artigos para você. Então, se o seu tema, você está tendo dificuldade em achar trabalhos no Brasil, você pode ir no exterior, no periódico CAPES, e procurar trabalhos, né, em periódicos internacionais e coletar esses dados. Isso tudo como base para você ter para o seu referencial, para o seu arcabouço teórico do seu trabalho. Eu tenho também a base Ciel, que é uma base também de periódicos internacionais, nacionais e internacionais, onde eu tenho vários periódicos brasileiros vinculados a ela. Eu tenho o Google Livros, onde eu posso baixar, né, ou ler gratuitamente livros sobre o tema que eu quero estudar, né? E eu tenho uma ferramenta muito importante hoje, que é o banco de teses e dissertações das universidades, né? A maior parte das universidades, né, públicas ou privadas, elas possuem um banco de teses e dissertações defendidas naquela instituição. E são trabalhos inovativos, trabalhos novos que você pode fazer o download delas e utilizar no seu trabalho. Então essas são as bases de dados. Mas o que eu vou colocar na minha base, no meu referencial teórico? Quais os tópicos que eu vou abordar? Você tem que identificar os principais temas relacionados àquele assunto que você está estudando. Como exemplo, voltando para o nosso material, um exemplo do nosso artigo, o que eles utilizaram, o que eles falaram, discorreram no referencial teórico?
A primeira coisa foi terceiro setor no Brasil, origens e características. Ou seja, um assunto mais amplo sobre o determinado tema. Ou seja, as OCIPs se enquadram no terceiro setor, então como que é isso, as origens e as características das OCIPs no Brasil. O segundo tópico, estudos que já abordaram questões relativas ao terceiro setor e às OCIPs. Fizeram um referencial teórico, procuraram nas bases de dados que eu já falei aqui, trabalhos científicos sobre o assunto e colocaram um tópico específico do referencial teórico. E por último, especificamente, eles discorreram somente sobre organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs. Esses 3 tópicos foi a composição do referencial teórico do trabalho que a gente está abordando. Vocês podem estar se perguntando, quantos tópicos eu tenho que ter no referencial teórico? Não tem um número exato, né, de quantidade de tópicos que eu vou colocar no trabalho, no referencial teórico. O que eu sugiro é que não sejam muito amplos, né, que o objetivo do trabalho é os resultados e não o referencial teórico. Né? O referencial teórico é um arcabouço que eu vou tomar por base para suportar meus resultados, mas que também não sejam poucos, de 3 a 2 a 3, né, só é o ideal para um trabalho de conclusão de curso. Né? Não, mas não necessariamente é isso. Isso que vocês vão conversar com o papel do orientador é direcionar vocês nesse caminho. Né? O que eu vou colocar no referencial teórico, o que eu vou estudar no referencial teórico. Bom, após o referencial teórico, eu ter escolhido o tema, eu ter escolhido o problema e definido os objetivos, e ter o arcabouço teórico para definição, né, para manipulação desses resultados, né, o arcabouço desses resultados, eu tenho que explicar como que eu vou desenvolver o trabalho. E essa explicação eu coloco no elemento chamado metodologia. E essa metodologia ela é dividida em 2 tópicos. A classificação da pesquisa. Primeiro eu classifico a minha pesquisa em determinadas classificações já existentes por metodólogos, e eu tenho que explicar também como que foi a minha coleta e análise de dados. Então, inicialmente eu vou falar aqui da classificação das pesquisas. As pesquisas se classificam de forma geral de acordo com 3 bases. Primeiro, quanto aos objetivos. Depois, quanto às estratégias ou delineamento. E por fim, quanto à abordagem. Inicialmente, quanto aos objetivos, a pesquisa ela pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. O que seria uma pesquisa exploratória? A pesquisa exploratória é quando há pouco conhecimento sobre o assunto que você está estudando. Né? O estudo assume características exploratórias quando eu procuro maiores conhecimentos sobre o tema abordado. Então, é uma pesquisa que quase ou nunca foi desenvolvida, o assunto não foi estudado. Aí eu posso chamar de pesquisa exploratória. A segunda classificação é a pesquisa descritiva. Né? E o que seria essa pesquisa descritiva? A pesquisa descritiva é quando os fatos, né, são observados, registrados, analisados, interpretados, mas não há interferência do pesquisador. Então, nesse estudo, os fenômenos são observados sem nenhuma manipulação. Eu vou somente descrever as informações, no máximo fazer alguma relação entre variáveis, mas nada de manipulação. Na nossa área, ciências sociais aplicadas, mais especificamente na administração pública, a maior parte das pesquisas são pesquisas descritivas, o que não impede você desenvolver uma pesquisa exploratória e uma pesquisa explicativa também. O que seria essa pesquisa explicativa? É identificar alguns fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Um exemplo, o que explica a renda do brasileiro? Idade, salário, quantidade de filhos, né? Então, gênero. Então, isso seria uma pesquisa explicativa. Eu estou tentando identificar, explicar por que determinado fenômeno ocorre. Esse seria a pesquisa explicativa. Então, retomando, de acordo com os objetivos, eu posso ter uma pesquisa descritiva
exploratória e explicativa. Essa seria a nossa classificação. No seu TCC, você tem que fazer essa classificação da sua pesquisa. A sua pesquisa, com certeza, ela vai se enquadrar em um desses tópicos, uma dessas classificações. Explicativa, exploratória ou descritiva. Ok? A próxima classificação é com relação à estratégia ou delineamento. Aí eu tenho a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, a pesquisa de levantamento, ou survey, que a gente pode chamar, a pesquisa experimental e o estudo de caso. Bom, explicando cada uma dessas, mas sem entrar em detalhes, porque isso já está no material da disciplina de metodologia que vocês estão fazendo, a pesquisa bibliográfica, ela tem a finalidade de explicar ou discutir algum assunto, algum tema, né, o que já foi estudado sobre aquele tema. Isso é a pesquisa bibliográfica. A pesquisa documental é quando eu analiso, né, informações, dados que ainda não foram tratados. Então, muitas vezes eu pego base de dados que são chamados documentos. Eu quero analisar determinados documentos, relatórios, né, de administração, relatórios, atas de reuniões, né, de prefeituras. E isso é uma pesquisa documental. Eu pego documentos e vou analisar. Então é importante diferenciar o que é a pesquisa bibliográfica e o que é a documental. A bibliográfica eu já vou pegar trabalhos, né, vou reportar trabalhos que foram desenvolvidos sobre determinado tema. A pesquisa documental eu vou reportar a documentos que não tiveram nenhum tratamento. Essa é a diferença básica entre a bibliográfica e a documental. E a pesquisa de levantamento, que muitas vezes na nossa área é feita? É a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Muito utilizada em pesquisas com questionário. Eu quero saber, eu vou fazer um levantamento das informações daquela população ou amostra que eu quero conhecer. Basicamente, procede-se a solicitação de informações a um grupo de pessoas acerca do problema a ser estudado. E isso é a minha pesquisa de levantamento. Então, se você está pretendendo aplicar questionário em determinada quantidade de pessoas, sua pesquisa vai ser uma pesquisa de levantamento. Eu tenho também a pesquisa experimental, que é uma estratégia que busca a construção do conhecimento por meio de rigorosa verificação e garantia dos resultados cientificamente comprovados. Na nossa área de ciências sociais aplicadas, não é muito comum eu ter a pesquisa experimental, mas já está sendo desenvolvido alguns estudos com relação a experimentos na nossa área. O exemplo que eu dou em outra área, para ficar mais claro, seria na pesquisa agronômica, né? A pesquisa na área de agronomia. Eu tenho determinada quantidade de plantas e eu fico manipulando aquelas plantas, o ambiente daquelas plantas, né? Aquele experimento meu, para ver a reação das plantas. Na nossa área, o que a gente pode fazer é fazer experimentos com pessoas. É bem diferente, mas eu posso realmente fazer. Na área de educação, você pode aplicar metodologias diferentes numa determinada turma, utilizando essa turma de alunos como um experimento. E por fim, eu tenho o estudo de caso, que é uma investigação empírica, né, prática, um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real. Então é um estudo mais detalhado, né, da vida real em determinada situação. O estudo de caso também pode ser desenvolvido por vocês. Isso dentro de empresas, dentro de repartições públicas, é muito realizado o estudo de caso. E qual foi a classificação, tanto quanto o objetivo e quanto a estratégia ou delineamento do trabalho que a gente está utilizando? Bom, o trabalho sobre as OCIPs que a gente está estudando, tomando por base, é uma pesquisa descritiva. Ela vai descrever apenas como que é a prestação de contas e o nível de prestação de contas das OCIPs. E quanto ao delineamento, é uma pesquisa documental. Por que uma pesquisa documental? Porque, como a gente vai ver mais para frente na coleta de dados, os autores coletaram os dados no Ministério da Justiça, que tem todos os relatórios das OCIPs no Brasil. Por fim, eu classifico as pesquisas quanto à abordagem. Ela pode ser qualitativa e ela pode ser quantitativa.
O que é a diferença entre uma pesquisa quali e uma pesquisa quant? As pesquisas quantitativas traduzem as informações em números para classificá-los e organizá-los, enquanto que já as pesquisas qualitativas elas consideram que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito. Então, se uma pesquisa sua tem basicamente números, ela está relatando determinadas contas, se você está estudando conta de uma prefeitura, é uma pesquisa quantitativa. Agora, se você quer estudar o comportamento das pessoas diante de determinada situação, já é uma pesquisa qualitativa. Então, o seu TCC também tem que ter essa classificação. Então, na metodologia do seu trabalho, né, na classificação da pesquisa, você vai ter que classificar seu trabalho, né, quanto aos objetivos, em pesquisa descritiva, exploratória e explicativa, quanto à estratégia, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa experimental, levantamento ou estudo de caso, e quanto à abordagem, se ela é uma pesquisa qualitativa ou quantitativa. O seu orientador também está te orientando nesse sentido, o objetivo dele é te orientar nesse sentido na classificação da sua pesquisa. Muitas vezes pode não haver consenso, não há consenso entre os próprios autores dos livros de metodologia sobre determinada classificação. Mas é conversando que vocês vão encontrar a melhor classificação para a pesquisa de vocês. Como eu falei, no segundo tópico, na metodologia, além da classificação da pesquisa, eu tenho que definir a técnica de coleta de dados. Ou seja, como eu vou coletar as informações sobre o assunto, né, para me resolver o meu problema, para me responder o meu problema e para mim atingir o objetivo da minha pesquisa. E eu tenho, como a gente pode ver no slide, eu tenho 6 tipos aqui. Existem outras formas de coleta de dados. Essas são mais comuns e mais comuns na nossa área, né, que a gente está estudando aqui. A primeira é a observação e observação participante, que é o pesquisador vai em determinada sociedade, vai em determinado ambiente, fica observando aquele ambiente e anotando a situação que ele quer resolver, a situação que ele quer analisar. Ou ele pode ir além, ele pode participar, além de só observar, ele pode participar daquele meio. Então, essa é a observação participante. A segunda é a pesquisa documental. Como já falado aqui, ele vai coletar documentos, informações em lugares onde os documentos já estão prontos. E onde eu posso coletar esses documentos, esses dados? Citando, olhando no material nosso, eu trouxe algumas bases de dados bastante interessantes, bastante utilizadas, gratuitas, que eu posso utilizar em determinado assunto que eu quero estudar. O primeiro é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, onde que existe aqui vários dados de pesquisa utilizados por eles, realizados por eles, que eu posso utilizar na minha pesquisa. Censo, se eu quero pesquisar um tema que está relacionado ao censo, o censo está as informações sobre o censo estão no site do IBGE. Eu tenho também o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, com várias informações sobre a economia do Brasil. Então, se eu vou estudar determinado tema e que eu preciso pegar informação sobre economia, né, o desenvolvimento econômico no Brasil nos últimos anos, ele tem aqui no site do BNDES vários estudos e publicações. Trouxe também um site muito utilizado na área pública, que é o site da Secretaria de Tesouro Nacional. É um site onde reúne todas as informações financeiras e econômicas dos municípios do Brasil. Então, por aqui na base de dados da Secretaria de Tesouro Nacional, a STN, eu consigo identificar todas as receitas por tipos, receita corrente, não corrente e despesas dos municípios. Eu posso analisar municípios em outras regiões, o que um município está gastando com a educação e o outro está gastando com saúde, né? Fazer a comparação entre municípios e em regiões separadas. Isso é só um exemplo onde que eu posso coletar os dados. Claro, mais um é o IPEA Data, né? Um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Também tem muita pesquisa aqui, tanto no aspecto macroeconômico, né, como no aspecto regional e aspecto social. Então eu posso
Tem muitas informações aqui sobre a economia do Brasil. Na área pública, na área social, eu consigo também informações aqui. O que eu sugiro para vocês é que vocês, tendo o tema, o problema, os objetivos, já ter feito um referencial teórico, já sabendo mais ou menos o que você vai fazer, que vocês entrem nesses sites, né, e vejam como é a base de dados, onde eu encontro, né, como eu faço para baixar esses sites, esses dados no meu computador, como que eu vou utilizá-los. Eu sugiro que vocês já comecem sabendo onde vocês vão procurar a informação, já comecem a olhar como eu vou fazer isso, como é o site, porque pode mudar de um site para o outro a base de dados, né, a forma de baixar a base de dados. Outra técnica de coleta de dados, além do levantamento, né, da pesquisa documental, é a entrevista. O que seria essa entrevista? É uma coleta de dados muito comum na nossa área, né? O objetivo da entrevista é você coletar informações e evidências de determinado entrevistado, entrevistados, né? Determinada população que você quer conhecer a opinião deles sobre determinado assunto. Essa entrevista ela pode ser estruturada, não estruturada ou semi-estruturada. Qual que é a diferença? A diferença é que eu já tenho um planejamento, né, da entrevista. A entrevista estruturada eu já tenho definido o que eu vou perguntar para aquele entrevistado. A não estruturada eu não tenho nenhum planejamento, eu coloco um gravador do lado do entrevistado e vou conversando com ele, sem nenhuma ordem pré-definida. E a semi-estruturada eu mesclo as duas, a estruturada e a não estruturada. Posteriormente, mais uma técnica de coleta de dados muito utilizada na nossa área é o questionário. Talvez ele seja o mais utilizado nas ciências sociais aplicadas, ou a técnica de coleta de dados mais utilizada. Nada mais é do que um conjunto ordenado e consistente de perguntas a respeito de variáveis e situações que se deseja medir ou descrever. O que seria a dificuldade do questionário? Primeiro, seria a elaboração de um bom questionário. Um questionário que não tenha muitas questões, nem poucas questões. Que as questões sejam de fácil entendimento para atender o objetivo da sua pesquisa. E a segunda seria a aplicação deste questionário. Muitas vezes as respostas pelos questionários são muito difíceis. Hoje a gente tem diversos instrumentos, né, da internet de elaboração de questionários. Esses instrumentos facilitam muito, que eu posso mandar por e-mail os questionários. Mas ainda as respostas são poucas, o que não invalida a sua pesquisa. Esse é o questionário. Eu tenho também o Focus Group, que é um grupo focal, onde eu reúno em uma sala, numa mesa, uma quantidade de pessoas e discuto com essas pessoas determinado tema para saber a opinião delas. Essa pesquisa é muito utilizada no marketing para saber a opinião de pessoas sobre determinado produto. Esse é o Focus Group. E qual foi a coleta de dados do nosso trabalho, a análise da prestação de contas das OCIPs no Rio de Janeiro? A coleta de dados foi documental, né? E onde e quais foram esses documentos? Foram os relatórios das OCIPs disponíveis no site do Ministério da Justiça. Então lá eu peguei as informações para identificar qual é e qual o nível de prestação de contas dessas organizações. Bom, eu pegando esses dados, essas informações, coletando essas informações por meio de alguma técnica que eu já expus aqui, nós vamos analisar esses dados. E como eu vou analisar? Eu tenho alguns tipos de análise. As análises mais simples são as análises descritivas, onde eu apenas vou descrever os dados, as informações, e ainda posso fazer uma relação entre variáveis. Essa é a análise descritiva. Eu tenho a análise também estatística, ou seja, uma análise mais numérica, mais quantitativa, onde eu, por meio de técnicas estatísticas, eu tento explicar ou mostrar alguma evidência sobre aqueles dados. Esses são dados mais quantitativos, são pesquisas quantitativas. E na área de humanas, mas que não impede que nós façamos também, eu tenho a análise de conteúdo, que eu vou discutir quantitativamente um texto, ou seja, um exemplo. Quantas vezes a palavra corrupção foi dita no discurso, né, na ata de reunião
de determinada prefeitura. E a análise do discurso, quando eu analiso o que aquela pessoa que escreveu aquele texto quis dizer, né? O que ela quis passar sobre aquilo. A gente pode analisar contratos de prefeitura com empresas privadas, fazer uma análise de conteúdo deles, né? Análise de discurso, eu posso analisar o discurso de prefeitos, de vereadores, e isso é que eu posso fazer nessas análises. Então eu tenho 4 tipos de análise aqui: a descritiva, a análise de conteúdo, a análise de discurso e a análise estatística. Bom, o trabalho que a gente está tomando por base, ele apenas descreveu como é a prestação de contas. Então ela fez uma análise descritiva, não utilizou métodos estatísticos, não analisou profundamente nem para o conteúdo nem discurso os relatórios das OCIPs contidos no Ministério da Justiça, no site do Ministério da Justiça. Então foi uma análise descritiva. Após a metodologia, identifiquei, eu coletei dados e analisei, eu vou mostrar os resultados, o que eu encontrei. E os resultados eles devem ser apresentados, para que realmente esses dados colaboram para que os objetivos da pesquisa sejam alcançados. Ou seja, eu tenho que ver se esses resultados realmente colaboram. Eu tenho que ver se eles ajudam a responder o problema de pesquisa e apresentem para o leitor um quadro compreensível da realidade estudada. Ou seja, no resultado é que eu vou mostrar realmente a importância do meu trabalho, o que eu identifiquei e como esses resultados responderam o meu problema de pesquisa. Responder o problema de pesquisa não é resolver o problema, é apenas responder o problema. Como é a prestação de contas das OCIPs? Os resultados encontrados no nosso trabalho, que a gente tomou como exemplo, é que poucas OCIPs declaram ter recebido recursos públicos no ano de 2006 e 2007. Em geral, essas organizações não têm prestado contas dos recursos públicos e privados recebidos de forma transparente. E o nível de atendimento das normas regulamentares de prestação de contas por parte delas é baixo. Ou seja, elas prestam poucas contas, elas não prestam contas e prestam num nível bem abaixo do que a legislação permite. Esse foi o seu problema, a resolução do seu problema, a resposta do seu problema. Você não vai resolver a questão da prestação de contas das OCIPs. Você quis identificar se elas prestam ou não contas e como é o nível dessa prestação. E não se elas não prestam, como que eu vou fazer para elas prestarem contas. Isso já não é o problema da sua pesquisa. Então, muitas vezes a gente peca nisso. A gente quer resolver algum problema da sociedade e a gente precisa, cientificamente, apenas responder um problema que a gente indaga. Bom, por fim, eu tenho as considerações finais ou conclusões. O que são as considerações finais, as conclusões? Elas vão refletir a contribuição do trabalho para a teoria, ou seja, a partir do que eu encontrei aqui no meu trabalho, como isso vai contribuir para a teoria que já subjacente a esse trabalho. Não se constitui em mera transcrição dos resultados, a gente vê muito isso, os alunos transcrevendo o que está no resultado para as considerações. Não. É uma finalização do seu trabalho que você tem que fazer com suas palavras e não realmente transcrever, senão vai ficar duplicado, ou seja, você colocar os resultados, tanto na análise dos resultados como nas conclusões. Deve ser breve, concisa, clara e precisa, baseados nos dados comprovados, e pode também, é importante, destacar sugestões para novas pesquisas. A partir da sua pesquisa, você pode sugerir que outros trabalhos sejam feitos. Essas são as considerações finais. Okay? Bom, terminando todos os elementos da pesquisa que a gente viu desde o início até agora, nós vamos abordar um pouco o texto científico em si. Como que eu faço esse texto? Eu desenvolvo uma pesquisa, mas eu tenho que transcrever essa pesquisa de uma forma, para que a sociedade consiga ver, para que as pessoas interessadas consigam ver o que eu estou fazendo. E isso é o texto científico, que é uma forma de comunicar o que o pesquisador fez do seu trabalho. A redação de qualquer trabalho científico ela deve possuir qualidades e características que o tornem essencialmente informativo e adequado ao entendimento. Não escrever de forma muito complicada que as pessoas não consigam entender. Isso é importante. E no final de todo o trabalho eu fiz no referência teórico citações, eu fiz durante todo o trabalho citações, os resultados
eu fiz comparação com outros trabalhos. Todos os trabalhos citados, eu tenho que referenciá-los no final do trabalho, que a gente chama de referências bibliográficas. Essas referências elas seguem um padrão, nós vamos seguir o padrão da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, né? Mas determinadas instituições têm suas próprias normas, que geralmente seguem a ABNT, né? Mas pode mudar um pouquinho. No nosso trabalho de conclusão de curso, a gente já colocou no manualzinho que a gente vai enviar para vocês, que você já deve ter recebido, essa normatização. Como a gente vai fazer? A gente procurou já utilizar a normatização que vocês já utilizam, já estão utilizando durante todo o curso, um modelo de citação, um modelo de referência, né, para facilitar o trabalho de vocês aí, né, a formatação do trabalho. Bom, eu queria destacar aqui com relação ao trabalho de conclusão de curso, ao texto científico, né, além das referências, de acordo com a figura que está no slide, que vocês podem ver agora, como que seria uma estrutura de um trabalho científico, né? Tem todos aqueles elementos, mas ele segue uma estrutura geral básica. O que seria essa estrutura? A gente pode comparar com um muro, né? A construção de um muro. Os tijolinhos seriam as citações, onde que eu já pego trabalhos que foram desenvolvidos e vou montando o meu trabalho com base nisso, né? O cimento seria as reflexões, as opiniões que tomaram por base tanto desses tijolinhos como as minhas reflexões sobre aquilo, né? E juntando esses dois eu tenho os argumentos, né? Os argumentos em que vou do meu trabalho, né, comparado com aqueles trabalhos. Isso seria um muro, com isso eu construí um muro. Eu teria o tijolo, o cimento, né, e a base, né, o alicerce aí que vai sustentar o trabalho científico. Bom, eu fazendo esse texto científico, eu tenho formas de divulgar esse texto científico, formas de elaborar esse texto científico. E essas formas, né, essa comunicação científica, ela se torna, a forma dela dependendo do que você está desenvolvendo. Então, eu posso desenvolver trabalhos na área na área de dissertação e tese, né, mestrado e doutorado, pós-graduação em estrito senso. Eu posso fazer um trabalho de conclusão de curso, que é o nosso caso, em especialização ou na graduação. E eu posso ainda desenvolver com base nesses trabalhos, ou fazer especificamente só o artigo, né? Com base nesses trabalhos eu posso desenvolver artigos, teses, dissertações, compilar os resultados e transformá-los em artigos para ser publicados em periódicos e congressos. Ou eu posso já fazer também toda a minha pesquisa, a divulgação dela na forma de artigo. Então, qual que seria a diferença básica entre esses 4 tipos? Dissertações, teses, trabalho de conclusão de curso e artigo. Ora, dissertação e tese são produtos de pesquisas em cursos de pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado. Então, ela vai abordar um tema exigindo investigações próprias, especialização em métodos específicos, em que eu vou defender no final de 2 ou 4 anos uma defesa de dissertação de mestrado ou de tese. Essa seria a diferença. E o trabalho de conclusão de curso, que é o objetivo do nosso trabalho aqui, do nosso curso. É um documento que representa o resultado de algum estudo, né, que vai expressar o conhecimento do assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, estudo, né? Deve ser feito sob a coordenação de orientador. É por isso que vocês vão ter a orientação de uma pessoa, de um professor já qualificado para desenvolver esse trabalho, para darem um rumo para vocês nesse trabalho. E eu tenho um artigo. O artigo geralmente ele é parte de uma publicação com autoria, ou seja, ele é a parte de divulgação num periódico, de uma tese, de uma dissertação, de um trabalho de conclusão de curso. No nosso caso, para o nosso caso de especialização, no nosso curso de especialização em gestão pública municipal, o nosso trabalho de conclusão de curso ele vai ter a forma de um artigo. Ele vai ser igual ao artigo. Então, o TCC seria igual ao artigo para nós. Okay? Então, tudo que eu desenvolvi, né, aqui vai ser numa forma de artigo. A gente tem as normatizações, a quantidade de página, numeração, capa, né, os elementos básicos, né? Os elementos básicos, de acordo com o material nosso, que vocês podem ver no material,
é seguir uma estrutura de artigo, que é o quê? Introdução, referencial teórico, metodologia, análise dos resultados e conclusão, né? Não esquecendo das referências, capas. Então, no manual que vocês vão receber sobre a elaboração do TCC, já vai estar essa estrutura, né? O que vai ter, o que tem que compor essa estrutura. Então, é um trabalho de 15 a 20 páginas, né, sobre um determinado tema, né, tentando responder um problema sobre aquele determinado tema. Esse seria o trabalho de conclusão de curso de vocês, que vão passar por revisões pelos tutores e pelas orientações de conteúdo dos orientadores. Esse seria o trabalho de vocês. Bom, eu deixo para vocês aqui no trabalho, não vou me ater a ler um pensamento, né, do Popper, que é um grande metodólogo, né, que discute bastante ciência. Espero que esse trabalho seja desenvolvido, né, de forma tranquila, com base nesse curso, com os orientadores, com os tutores. Estou à disposição, vou estar acompanhando todo esse processo de todos os alunos durante o curso. E espero que no final do curso, na nossa defesa, que vocês vão defender durante uma banca, que vocês tenham sucesso, né? Tenho certeza que vão ter sucesso na elaboração, no desenvolvimento e no fechamento desse curso de especialização. Dizendo isso, eu desejo a todos boa sorte, né? Bons estudos e uma boa elaboração de trabalho de conclusão de curso.